Lucas capítulo 7, verso 18. O subtítulo diz: João envia mensageiros a Jesus. O que está acontecendo aqui, antes de nós lermos aí o texto, se você se lembra, João está pregando a verdade. João confronta Herodes e a sua mulher, Herodias. Aquela mulher estava em adultério. João já era uma pessoa atípica para os seus dias, justamente por ser um servo de Deus, pregar a verdade, anunciar a palavra de Deus, e as pessoas já ficavam horrorizadas com o estilo de João Batista. E João Batista não negociava a verdade, mas por conta de sua crença, de sua fé, e por anunciar aquilo que ele acreditava, João agora está numa cadeia. João está preso, justamente por confrontar Herodes. E ele foi preso, João está preso numa cadeia, e aí, diante deste cenário, o desfecho que nós vamos ter é que ao longo dessa história acontece uma festa, e a filha de Herodias, ela começa a dançar diante de Herodes, e aí então, talvez já com umas canjibrinas na cabeça, Herodes ficou ali em êxtase, com aquela dança, e aí então ele disse para ela: olha, peça o que você quiser, que eu te dou até a metade do meu reino. Por conta do pecado, aquela mulher com seus olhos cegos, ela não quis saber de metade de seu reino. Estava irada com João Batista, porque João Batista havia apontado o dedo para ela e dito que ela era uma adúltera, que o que ela estava fazendo era errado. E o que ela pede então para Herodes é o seguinte: passa para a filha a ordem, peça a Herodes a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. É isso que eu quero. Imagine, numa festa, não existia Coca-Cola naquela época, mas imagine, um grita lá, traz 2 Coca-Cola, o outro traz não sei o quê, daqui a pouco ela pede, traz a cabeça de João Batista para mim, na bandeja. Imagine que loucura. Mas aqui, antes de acontecer tudo isso, João está numa prisão. E em meio a este cenário, João pede para que os seus discípulos vão até Cristo e pergunte a Cristo: tu és o Messias, aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? E aí você vai compreender por que é tão importante. Verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. E ele, então, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espírito malignos, e deu visão a muitos cegos. Preste atenção, naquela mesma hora, quando eles começaram a indagar a Cristo e dizer: olha, João mandou perguntar se tu és mesmo o Messias, se tu és o Cristo. Naquele exato momento, e esta informação dada por Lucas é muito importante, porque uma das prerrogativas, uma das evidências do Messias é que ele iria curar, que ele iria fazer muitos sinais. E então, naquele exato momento, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu, Jesus, respondeu aos discípulos de João: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Ou em algumas versões, como acho na revista atualizada, vai dizer: é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Foi o que Jesus disse a João. Essa história que nós acabamos de ler, ela narra o dia da fraquejada na fé de João Batista. Aquele homem, aquele servo de Deus, que o seu nascimento já é um milagre. Mas neste momento nós temos aqui o relato da sua fraquejada na fé. Momento em que João Batista quase que ele empina a carroça. Se ele pôde ser tentado a duvidar da bondade de Deus, do cuidado de Deus, eu e você, nós também podemos ser tentados. João Batista é aquele homem que num dia ele está com uma convicção absurda sobre a sua fé. Porém, no outro dia, João está em dúvida. Será mesmo se ele é o Messias?
Um dia João está disposto a ir à cadeia, para a cadeia por conta de sua crença. Porque ele não negociava a verdade, ele não abria mão da verdade. E por conta disso ele estava disposto a ir para a cadeia. Porém, na cadeia, João começa a duvidar. Por conta de toda a circunstância que ele estava vivendo, por conta de todas as aflições, angústias, tribulações que ele estava vivendo. Meu irmão, quantas pessoas podem estar como João Batista? Talvez você possa ter entrado aqui nesta noite como João Batista, devido a algum problema em sua vida, seja financeiro, seja conjugal, seja por conta de trabalho. Talvez a dúvida comece a assolar o seu coração. Será se Deus me ama? Será se Deus tem cuidado de mim? Quantas pessoas que muitas vezes foram criados na fé, como dizem, né? Nasceu num berço evangélico. E no meio do caminho, devido às dificuldades, devido aos problemas, às angústias e às aflições, começam a duvidar. Você está ali firme na fé. E muitas vezes, diante de um sofrimento, você pega o seu coração ali em dúvida, angústia e aflição. Se você notou aqui no texto, os discípulos contaram tudo para João. Ressurreição, cura, pregação poderosa. Por que eles precisaram contar para João? Porque João estava preso. João estava numa cadeia. João está na cadeia por ser fiel a Deus e ele pergunta: tu és o Messias? Se você se lembra, no Antigo Testamento havia inúmeras profecias acerca do Messias. E diferente dos crentes hoje, o judeu ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento. Eles tinham um domínio, principalmente da Torá. Eles tinham um domínio das Sagradas Escrituras. Então é claro que João sabia das inúmeras profecias acerca do Messias. E uma delas era justamente que ele viria para salvar o seu povo de seus pecados. Como nós vemos o relato dado por Mateus em capítulo 1. O que nós vemos é que João ele havia dito várias vezes que Jesus era o Messias. O próprio João testificou que Jesus era o Filho de Deus. Mas diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante da cadeia, João pergunta novamente: será se ele é o Messias? Ou nós havemos de esperar outro? A primeira vez que João testemunha acerca de Cristo, ou pelo menos nós temos 5 momentos que João testifica e testemunha que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, é aquele exato momento que João diz que Jesus era tão grandioso que ele não poderia desatar-lhe as sandálias de seus pés. E este episódio, né, João diz: olha, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias de seus pés. Desatar a sandália dos pés era serviço de um escravo. E João está dizendo: eu não sou digno de executar esse serviço, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus. Eu não sou digno de fazer isso. O segundo momento que nós vemos, João testemunhando que Jesus era o Messias, é que João diz que Jesus batizava com o Espírito Santo, que era uma prerrogativa messiânica. Se você se lembra, um dos momentos lá em Joel vai dizer isso, que o Messias viria e derramaria o seu Espírito. João está dizendo, ele é o próprio Deus. Nós temos também aquele momento que João diz que Jesus é Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Você notou aqui que o João diz que Jesus já existia antes dele. Se você se lembra, João ele é 6 meses mais velho, provavelmente 6 meses mais velho que Cristo. Ou seja, ele nasceu pelo menos 6 meses com antecedência. Mas como João olha para ele e diz, ele existia antes de mim? Porque João sabia, ele é Deus. Ele veio antes de mim, assim, de forma corpórea, nasceu 6 meses antes de mim, depois de mim, mas ele é Deus, ele já existia. Ele é o próprio Deus. Ou seja, era mais uma declaração de João que Jesus era o Messias. Nós vemos também aquele momento que João diz que Jesus ele iria pagar pelos nossos pecados. João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você se lembra, Isaías 53, como esta canção que nós acabamos de declarar,
é exatamente esta expressão. Ele foi moído por conta dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Em João capítulo 1, verso 29, esta é a expressão que João diz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma declaração onde testemunhava que Jesus é o Messias. E nós temos aquele exato momento do sinal da pomba. Se você se lembra, Deus lhe deu um sinal. Deus deu um sinal a João Batista. E ele disse, olha, a pomba descendo sobre ele, ele é o meu ungido, ele é o meu filho, ele é o Messias. João teve esta direção. E então é claro, mais uma vez, uma evidência de que Cristo não era simplesmente um profeta ou um homem qualquer, mas que ele era o próprio Deus, que ele era o Messias, aquele que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus também diz que João ele viria para preparar o caminho para o Salvador, para o Messias. É isto que nós vemos já ali relatado no Evangelho de Lucas, e as profecias já diziam isso também. Então a grande função de João Batista seria testemunhar que Jesus era o Messias. E o seu testemunho de João, seria uma das provas de que Jesus era o Messias. Agora, João testemunhou que Jesus era o Messias. Mas por que agora ele pergunta se Jesus é o Messias? Por quê? A dúvida aqui não era apenas sobre Jesus, mas a dúvida era sobre ele mesmo. Porque imagine, ele nasce, João Batista nasce. Se você se lembra, a Bíblia diz que, pelo relato de Lucas, que Zacarias e Isabel eram um casal piedoso, vivia de modo irrepreensível diante de Deus. E provavelmente dizem os estudiosos que por longos 30 anos, aquele casal orou a Deus pedindo um filho. Já avançado em dias, não podiam ter filhos, mas era algo ali que eles apresentavam constantemente diante de Deus, por meio de suas orações. Então o nascimento de João já foi um milagre, todos ficaram sabendo. Todos ficaram sabendo. E o anjo diz aos seus pais, ele será grande, ele preparará o caminho para o Senhor. Imagine, João, após o seu nascimento, o seu pai conta a ele. A criança começa a crescer, João começa a crescer, e o pai olha para o menino e diz, você tem uma missão. O Senhor te separou para que você prepare o caminho para o Messias. Você veio com um propósito a este mundo. E você precisa executar a missão que Deus te deu. João se prepara para isso. O pai o auxilia para isso. E ele vive toda a sua vida com essa perspectiva. Separado para o Senhor, pregando as boas novas. E agora imagine, João está numa cadeia. E ele poderia pensar, toda a minha existência, será se foi uma fraude? Será se tudo o que eu ouvi de meus pais foi uma fraude? Será se a minha existência foi uma fraude? Porque, afinal de contas, agora eu estou numa cadeia, estou numa prisão. Será? E eu quero falar apenas 2 princípios aqui, que essa história tem tudo a ver comigo e com você. Primeiro, não permita que seus sofrimentos façam sua fé tropeçar. Se você se lembra, numa outra ocasião, Jesus disse o seguinte, olha, é melhor que você pendure uma pedra de moinho ao seu pescoço e se jogue ao mar, do que você seja uma pedra de tropeço na vida de seu irmão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que cometer o suicídio é um pecado menor do que ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. E hoje o que nós mais temos são líderes religiosos que são pedra de tropeço na vida de muita gente. Muitos líderes religiosos são pedra de tropeço. Você, como um cristão, pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Mas a pergunta é, Jesus poderia ser uma pedra de tropeço? Será se o que João poderia olhar para a vida de Jesus, que diria, ele é um motivo de tropeço para mim? Onde João poderia ver um motivo de tropeço em Jesus? Será que Jesus comprou um jatinho? Será que Jesus tinha comprado uma emissora de televisão? Será que Jesus estava andando ali com dinheiro roubado? Será? Será que Jesus enganava as pessoas? Será se ele roubava? Será se ele mentia? Será se ele estava em adultério? Será se não havia provas o suficiente
de que ele era o Messias? A Bíblia diz que sim. Mateus capítulo 9, verso 33, diz o seguinte: jamais se viu tal coisa em Israel, falando acerca de Messias, do Messias, acerca de Cristo. O que estava quase fazendo João cair da fé? O que estava fazendo João quase tropeçar na fé? Será se é o fato de que Cristo libertava pessoas? Será se é o fato de que Cristo estava dando vida aos mortos? Será se é porque Jesus estava curando algumas pessoas, mas o deixava na cadeia? Porque um fato interessante, que do versículo 24 em diante, aqui de Lucas capítulo 7, mesmo após essa indagação de João a Jesus, Jesus dá um bom testemunho acerca de João. E diz que não havia homem maior do que João, nascido de mulher. Que João tinha um propósito a fazer. Jesus dá bom testemunho acerca de João. Mas será se João estava indignado por conta disso? Cristo liberta pecadores da cegueira. Talvez pessoas estavam abandonando a paralisia, foram curados, foram transformados. Inclusive, Jesus operou ali, trazendo vida, dando vida a mortos. Será se ele não poderia libertar o seu servo da cadeia? Por que ele não queria? Por que ele não libertou o seu servo da cadeia? Imagine, meu irmão, hoje, os presídios de nossos dias já são tenebrosos. Imagine nos dias de João. Talvez João estivesse no chão úmido de uma prisão romana. E neste momento, dúvidas podem surgir, até mesmo em um coração mais convicto. João tinha um coração convicto, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, mas por conta das circunstâncias, por conta das adversidades, dúvidas brotaram naquele coração. O mesmo pode ocorrer comigo e com você. Dúvidas podem surgir até mesmo no coração mais convicto. Por exemplo, num quarto solitário de hospital, onde muitas vezes você se encontra de mãos atadas, onde você não vê mais saída diante de uma enfermidade. Dúvidas podem surgir no coração mais convicto diante deste cenário. Dúvidas podem surgir diante de um coração mais convicto, diante, por exemplo, do desemprego, diante de uma crise financeira. Dúvidas podem surgir mesmo no coração mais convicto, de uma mãe que vê o seu filho ir embora. Dúvidas podem surgir dentro do coração mais convicto. Dúvidas podem surgir. E aí? Até mesmo no coração mais convicto, por conta do cenário, por conta das adversidades. E cada um de nós aqui enfrentamos um problema. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite passamos por angústias. E você sabe as suas angústias. Você sabe as suas aflições. E diante destas aflições, mesmo você sendo um cristão genuíno, dúvidas podem surgir no coração mais convictos. Todos aqueles sinais que João havia visto estão sendo esquecidos na hora da dor. Porque, convenhamos, a cadeia fez João esquecer o milagre do seu nascimento. O nascimento de João já foi um milagre. Os pais não poderiam ter aquele menino. Então, o próprio nascimento de João já era um milagre. Mas diante daquela cadeia, diante daquela circunstância, ele se esqueceu disso. A cadeia fez-o esquecer das profecias, inúmeras profecias acerca do Messias e inclusive ao seu próprio respeito. A cadeia fez isso. João, a cadeia o fez o esquecer dos sinais acerca de Cristo, de que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. O mesmo pode acontecer comigo e com você. Diante muitas vezes do divórcio, nós podemos nos esquecer quem é Jesus. Nós podemos nos esquecer dos sinais acerca do nosso Deus. Diante de um casamento infeliz, nós podemos e somos tentados a esquecer quem Deus é. Diante da perda de um emprego, muitas vezes você se encontra de mãos atadas, dúvidas podem brotar dentro de um coração mais convicto. Dúvidas podem brotar no seu coração, muitas vezes porque um desejo não se realizou. Muitas vezes você está ali há alguns anos pedindo algo para Deus e parece que aquilo não se concretiza. E muitas vezes um coração convicto, dúvidas podem brotar ali. Será mesmo se Deus me ama? Será se Deus está comigo? Será se o Senhor tem cuidado de mim? Diante de uma tragédia, diante do luto, diante das perdas da vida.
dúvidas podem brotar mesmo diante de um coração convicto. Tudo isso é um alerta para mim e para você, que diante do caos, diante das adversidades, diante dos inúmeros problemas que nós enfrentamos, nós devemos nos lembrar, primeiro, que Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Nós precisamos nos lembrar, nos dias tenebrosos que vierem sobre nós, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que a minha vida e a sua vida está nas mãos deste Deus. Isso é um alerta para que nós possamos nos lembrar que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela não é mais um livro qualquer, ela não é mais um livro como qualquer outro livro que foi escrito por homens. Ela é a palavra de Deus. Ela é alimento para mim e para você. E por isso a importância de você ler as Escrituras. Porque o que vai te manter de pé no dia das adversidades, no dia das tribulações, no dia das angústias, não é um pastor, não é um líder religioso, é mais você conhecer a Deus, por meio da palavra dele. Agora, se você não ler a palavra dele, como é que você vai conhecê-lo? Aí é claro que no dia das adversidades você vai ruir. Porque conhecendo a Deus por meio de sua palavra, você vai ser tentado a duvidar. Agora imagine se você não o conhece. Não é um arrepio nas costas que vai te manter firme no dia das angústias. É conhecimento de Deus. É conhecer a Deus por meio de sua palavra. Ponto final. Terceiro, você precisa congregar em uma igreja. Você precisa estar em uma igreja bíblica, onde haja um compromisso com as Escrituras, onde haja uma exposição fiel da palavra de Deus. Porque convenhamos, a dúvida, a raiva, fazem os seus olhos ficarem extremamente críticos. Diante da dúvida e da raiva, os nossos olhos ficam extremamente críticos. Ou seja, não existe igreja que preste. Não existe igreja boa o suficiente para que eu possa estar ali junto com eles. Por isso que nós temos muitos desigrejados, não é? Não há igreja boa o bastante, não há igreja boa, pastor bom o bastante, que possa receber aquela pessoa. Então a dúvida e a raiva fazem os seus olhos ficarem extremamente críticos. Você se lembra? O salmista, no Salmo 73, ele diz, quase me resvalaram os pés. O que ele estava dizendo é, quase que eu escorreguei da fé. E ele diz o porquê, no Salmo 73. Ele diz, ao ver a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos santos, quase me resvalaram os pés. Como assim? Sou servo de Deus? Filho de Deus? Estou passando por inúmeros sofrimentos, inúmeras angústias, inúmeras aflições, e os ímpios estão prosperando, e os ímpios estão sendo um sucesso neste mundo. Quase que ele desviou da fé. Jesus dá mais uma prova a João de que ele era o Messias. Ele responde com uma frase que remete a Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. E ele diz, né, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então quando Lucas, ele enfatiza que naquele exato momento, Jesus curou, Jesus fez isso, Jesus estava mostrando para João, este é um dos sinais do Messias. Era isso que o Messias faria. Então Jesus está dizendo, você se lembra, João, dessas profecias? João, elas estão se cumprindo, João. Os cegos estão enxergando, as coisas estão acontecendo. E aqui é uma grande advertência para mim e para você. Na hora da dor, lembre-se das provas, lembre-se das evidências que nós temos. Lembre-se das provas. Não tente saber o porquê você está enfermo e o outro está sendo curado. Não tente ficar se perguntando por que isso acontece na vida dele e não na minha. Tente se lembrar das provas. Tente se lembrar das evidências. Por que eu estou preso e tem gente sendo liberta? O que isso resolveria para João? Nada. Isso não resolveria nada para João. Isso só traria mais e mais angústias. Então lembre-se de que Deus é Deus.
Lembre-se que Jesus é Deus. O que importa é, as profecias se cumpriram, João? A meu respeito? Era isso que Jesus estava dizendo. João, as profecias se cumpriram ao meu respeito ou não? João, os sinais não foram dados a você? Você não recebeu alguns sinais acerca da minha pessoa? E será se nós temos provas o suficiente? Será se há evidências que nós podemos crer neste livro preto? Temos ou não? Há pelo menos 300 profecias cumpridas em Jesus. Será se isso não é um motivo sólido para nós confiarmos nele? Quem pode prever o futuro? Quantos homens preguei recentemente sobre o Adventismo? 3 vezes falharam. Isso acerca de um evento. Quem pode prever o futuro? Só Deus. Mais de 300 profecias, onde nasceria, como viveria, como morreria, inúmeras profecias se cumpriram em Cristo Jesus. O sinal não era de uma pomba, mas de milhares de pombas. Os animais, quando nós olhamos para a criação, o seu código genético, será se isso não é uma evidência? A natureza, será se não é uma evidência? Não são um sinal de que existe um Deus todo-poderoso? Jesus é Deus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é que Deus pode permitir que os seus servos sofram. Eu sei que isso não é admitido na teologia moderna, né? Principalmente para os neopentecostais, que a grande evidência de que eles são filhos de Deus é que tudo vai dar bem, bolso cheio, conta bancária transbordando. Esta é a evidência de que Deus está com eles. Se fosse assim, como disse John Piper, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo termina os seus dias com os seus livros e sua capa. Mas os pastores da teologia da prosperidade dizem que esta é a evidência de que Deus te ama e que você está sendo aprovado por Deus. Mas o que a Escritura nos mostra é que Deus pode sim, por um período, permitir que o seu servo sofra. Mas nós nunca estaremos sozinhos. Lembre-se disso. Do verso 24 em diante, Jesus vai elogiar João e vai dizer que ele foi o maior dos nascidos de mulher. Por que é importante esta informação? Jesus testemunha acerca de João, diz que ele é o maior nascido dentre as mulheres, e note, mesmo assim, ele permitiu que João Batista morresse de maneira trágica e humilhante. Mesmo ele dizendo isso acerca de João, ele permite que João morra de maneira trágica e humilhante, porque convenhamos, terminar a sua vida tendo a sua cabeça servida em uma bandeja, isso é humilhante. João está sendo decapitado e a sua cabeça está sendo oferecida numa bandeja a uma adúltera. Este foi o final de João. Foi assim que João terminou os seus dias. Isso é uma grande advertência para mim e para você, para que nós possamos nos lembrar que servos de Deus, fiéis a Deus, sofrem. Nós não estamos numa bolha. Nós não estamos numa bolha. Servos de Deus, fiéis a Deus, sofrem. Não é apesar de serem fiéis. É justamente por ser fiel a Deus que muitas vezes você irá sofrer. É justamente porque você quer obedecer a Deus e submeter a palavra de Deus que você irá sofrer. João estava preso justamente por ser honesto. Ele não estava preso porque ele era um corrupto, um ladrão ou qualquer outra coisa, mas justamente porque ele era honesto. Deus deixou o seu servo mais ilustre na cadeia, e nem por isso, o Senhor havia o abandonado. Não era porque João estava numa cadeia que Deus não estava com ele. Se você se lembra, a Bíblia diz acerca de José, que José estava na cadeia, mas o texto nos diz, porém, o Senhor era com José. Eu e você, nós precisamos aprender a ver tudo à luz da eternidade. A nossa pátria não é aqui. Deus não te criou para você viver 70, 80 ou 100 anos apenas. Deus nos criou para a eternidade. E aqui está a importância de você olhar toda a sua existência, toda a sua vida com essa perspectiva da glória de Deus.
de que um dia nós encontraremos com o Criador, de que um dia nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. E você precisa viver toda a sua vida com essa perspectiva. Não importa quanto sofrimento, quanta angústia, quanta aflição, mas que você viva com a perspectiva correta. A minha existência é para a glória de Deus. Eu existo para que Deus seja glorificado por meio da minha vida. Por que Deus faz isso? Ora, ele rompeu os grilhões da morte. Por que ele não quis destruir as cadeias romanas? Porque ele está ali operando todo tipo de milagre na vida de todo mundo. Mas ele deixou João apodrecer na cadeia. Por quê? Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Nós temos Davi, o apóstolo Paulo. Davi, diz a Escritura, que ele termina os seus dias em ditosa velhice, muito dinheiro. Se você se lembra, Davi foi espertinho ainda no final da vida. Davi estava com frio, o que ele pediu? Ele não pediu cobertor, ele não queria cobertor. Queria uma moça bela para o esquentar. Espertinho Davi, né? Finalzinho da vida, chegou uma mulher bonita lá, abraçou ele, Davi descansou em paz, né? Dormiu em paz. Servo de Deus, fiel a Deus. Por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo. Paulo não tinha uma bela moça para o acompanhar, o abraçar. Paulo tinha, talvez, seus companheiros, a sua companhia, seriam homens tenebrosos, homens que haviam cometido inúmeras atrocidades. O companheiro de Paulo era o seu algoz. Paulo termina os seus dias com o seu livro e sua capa. Paulo está preparado para encontrar com o Senhor. Então essas perguntas do porquê eu estou passando isso, do porquê isso está acontecendo comigo, do porquê eu estou na cadeia, do porquê inúmeros sofrimentos, essas perguntas, elas não nos ajudam. Pelo contrário, elas só estimulam a incredulidade. Quando você começa a se questionar e querer colocar a Deus contra a parede, isso não vai resolver nada, meu irmão. Isso só estimula a incredulidade. Mas alguns princípios bíblicos nos ajudam na hora da dor. E o primeiro deles é que a fé, em meio ao sofrimento, glorifica a Deus. Você continuar firme, convicto, esperando em Deus, mesmo diante de dias tenebrosos, isso glorifica a Deus. Você se lembra de Jó? Abre-se o livro de Jó, inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e o mais rico de todo o Oriente. Qual foi a acusação de Satanás? É claro que ele vai ser fiel. Ele tem de tudo. Bolso cheio, família grande, muitas propriedades, muitos bens. Ou seja, ele é fiel mesmo. Você o subornou. Olha o tanto de coisa que você deu a ele. Tira para ver se ele vai continuar fiel a ti. Você se lembra? Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde tudo que ele possuía. A única coisa que lhe restou naquele exato momento, e talvez não era a melhor coisa, foi a sua mulher. Que ela olha para Jó e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você não está vendo a miséria que nós estamos enfrentando? Amaldiçoa esse Deus e morre. Todo aquele sofrimento que Jó enfrentou trouxe glória a Deus. Deus foi louvado. E é exatamente isso que eu e você precisamos nos lembrar. Muitas vezes, os sofrimentos, você precisa manter a fé em meio ao sofrimento, porque isso vai glorificar a Deus. Você tem que se lembrar que nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Nós servimos a Deus porque Ele é o Senhor, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser cultuado, Ele é digno de ser bendito no nosso meio. Nós louvamos a Deus, nós servimos a Deus porque Ele é Deus e não porque Ele nos subornou, não porque Ele pode nos dar coisas. Nós o servimos porque Ele é Deus, então não importa como esteja a nossa vida, não importa se as circunstâncias ao nosso redor não estejam como você planejou. A sua condição para prestar um culto a Deus e viver para a glória de Deus não está ligada a essas coisas. Nós o servimos e o adoramos porque Ele é Deus e ponto final. Quando nós olhamos para os apóstolos, cremos no testemunho deles por quê? Ora, eles perderam tudo que eles possuíam por amor a Deus. Se você se lembra, uma das acusações dos romanos era justamente que os apóstolos, eles viam em Jesus uma oportunidade de negócio. Não mudou, mais de 2000 anos se passaram. Não é isso que muitos líderes religiosos fazem? Eles viram na fé um comércio. Ficou conhecido como o mercado da fé.
Inúmeros líderes religiosos fazem carreira, viram ali uma oportunidade de negócio. Mas isso é a verdade acerca dos apóstolos? Claro que não, é uma tolice. Como nós sabemos, eles terminaram pobres, terminaram sem nada, perderam tudo que eles possuíam. É por isso que não existem apóstolos hoje. Por isso que não existe apóstolo hoje. Porque se existissem apóstolos hoje, uma das condições era justamente essa, ser pobre. Olha para os apóstolos, para os homens que se intitulam apóstolos hoje, você vai ver se eles são pobres. Tem apóstolo andando de jatinho. Paulo diz que ele, como um apóstolo, ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Então, meu irmão, quando nós mantemos a fé em meio ao sofrimento, Deus é glorificado. Segundo, o sofrimento, ele nos quebranta. O sofrimento, ele te transforma. Mas ou ele pode te levar para perto de Deus, ou ele pode te levar para longe de Deus. Tem esses dois caminhos. Ou ele te quebrante, te leva para perto de Deus, ou ele pode te endurecer e te levar para longe de Deus. Mas você nunca mais será a mesma pessoa ao passar por um sofrimento. Nós sempre seremos diferentes. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo e o seu espinho na carne? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. E ele descrevendo coisas inefáveis, que ele viu coisas inefáveis, ou seja, que não dá para descrever. E a Bíblia diz então que havia ali como se fosse um demônio para o esbofetear constantemente. Provavelmente um recurso de linguagem, mas a ideia é justamente o quê? Que Paulo sofria constantemente. Que Paulo vivia um constante sofrimento. Essa era a situação de Paulo. Paulo orou a Deus, pedindo ao Senhor para que o livrasse disso. Você se lembra qual foi a resposta de Deus a Paulo? Deus simplesmente disse a Paulo: não vou remover. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pode segurar a onda aí, Paulo. Fica tranquilo. Ou seja, o sofrimento nos fazem lembrar que nós não somos nada em nós mesmos, que nós somos frágeis. Os sofrimentos fazem isso. Você não precisa esperar cair num leito de hospital para você enxergar a sua fragilidade. Você não precisa estar ali acamado, não conseguindo levantar um copo com água para colocar na sua boca, para você enxergar que você é limitado, que você é frágil, que você não pode nada sem Deus. Vá para as Escrituras, leia a palavra de Deus e você vai perceber que sem Ele você não pode nada. Eu sei que há muitas pessoas que se acham boas o bastante, que são durões o bastante, que eles acham que eles não precisam de Deus. Jesus foi categórico ao dizer: sem mim nada podeis fazer, você não pode nada sem Deus. Você não precisa estar ali, por exemplo, muitas pessoas se acham poderosas. Como eu sempre cito aqui o caso do Alzheimer, A pessoa está ali, sã. Daqui a pouco ela precisa do outro para lhe dar um banho, para lhe dar comida. Você não precisa esperar chegar neste ponto para você dizer: eu sou frágil, eu preciso de Deus. Os sofrimentos nos fazem lembrar que nós somos frágeis, que nós não podemos nada em nós mesmos, que nós dependemos totalmente de nosso Senhor. E para encerrar, nós precisamos entender a nossa vocação. Quando você entende a sua vocação, isso te ajuda na hora da dor. Sabe por quê? Se você entende a sua vocação, ou seja, eu tenho uma missão. Não importa o que aconteça. Quem é da área militar sabe disso. Missão dada é missão cumprida, tem que cumprir. Tem um propósito, tem que executar, acabou. Custe o que custar. Se você entende isso, isso vai trazer paz ao seu coração. Sabe por quê? João Batista, ele poderia morrer em paz na cadeia, porque afinal de contas, a sua missão não era preparar o caminho para o Messias? Não era este o propósito pelo qual Deus enviou João a este mundo? Preparar o caminho para o Messias? Ora, pois bem, Jesus veio e ele preparou o caminho. João poderia completar a sua carreira e dar glória a Deus, porque ele completou a sua missão. Então, nós precisamos compreender que nós temos uma vocação. Deus nos criou. Se você se lembra, Jesus está no Calvário. O que ele disse? Pendurado no madeiro, está consumado. Eu cumpri a minha missão. Eu executei a missão dada pelo Pai. Então, seja na cadeia ou no Calvário, saber que você está ali por conta de uma missão, te dá fé para suportar.
Então não importa o seu cenário. Se você sabe que está aqui com uma missão, isso vai te dar fé para suportar os dias mais tenebrosos que você vem enfrentar. Como, por exemplo, uma mãe, que ao dar à luz, ela vê que o seu corpo sofreu inúmeras transformações. Ao perder horas e horas de sono, ela pode ficar deprimida? Pode. Mas o que a consola? É saber que ela foi vocacionada para isso. Que ela foi chamada para ser conservada, para ser preservada na missão de mãe. Então não importa quantas e quantas horas de sono ela perca, não importa quanto sofrimento ela vem enfrentar, o que vai a consolar, o que vai dar força àquela mãe para continuar, é justamente que ela tem uma missão. Deus colocou uma missão sobre os ombros dela, e ela vai executar aquela missão. Um homem que perdeu muito dinheiro e amigos justamente por ser honesto, ele pode se sentir deprimido, claro, mas o que o consola? Mesmo perdendo muito dinheiro, muitos bens, muitas propriedades, perdendo pessoas do seu círculo de amizade, o que o consola? Ora, é que ele foi vocacionado. Ele foi chamado para fazer o que Deus ordenou e ponto final. Não importa que isso implique em perder dinheiro, em perder amigos, mas ele está fazendo o que Deus ordenou. Meu irmão, você foi chamado para ser fiel a Deus. Você não foi chamado para ser um sucesso aos olhos deste mundo. E essa é uma das grandes tentações que nós enfrentamos todos os dias. De querer ser grande aos olhos deste mundo. De querer receber o aplauso deste mundo. Mas lembre-se, você foi chamado para ser fiel a Deus. E é isso que importa. Você foi chamado para ser fiel a Deus. Lembre-se, Deus nos criou para a eternidade. Você não foi criado por Deus para viver 70 ou 100 anos. Você foi criado por Deus para viver a eternidade. Como diz a Escritura, passar a eternidade conhecendo a Deus. A vida eterna é isso. Que Deus nos dê graça, que nós possamos terminar a nossa vida como o apóstolo Paulo. Completei a carreira. Combati o bom combate, guardei a fé. Não importa o cenário que nós venhamos enfrentar, lembre-se disso. Você foi chamado para ser fiel a Deus e não para ser um sucesso aos olhos do mundo. E que a sua vida está no controle de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.